Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um podcast aqui da DBALCM que a gente tem feito aqui nos canais da DBALCM, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Fiquem ligados que toda semana tem muito conteúdo gratuito para poder ajudar você a levar a sua carreira para o próximo nível, tá? E para esse podcast eu trouxe um tema, realmente foi uma dúvida que chegou para a gente recentemente, sobre se tem algum comando que verifica a qualidade do backup. Então, tem alguns pontos que a gente precisa discutir, eu acho que são interessantes que a gente consiga dar uma clareza sobre a questão de como verificar a qualidade de um backup, né, no Oracle Database. Então, por isso que eu trouxe realmente esse tema para a gente estar discutindo aqui hoje, tá? Lembrando, pessoal, que essa semana, tá? Hoje é o último dia para você verificar as aulas da semana Oracle Database, tá? Então, amanhã a gente vai abrir uma nova turma do Oracle Database do Básico Avançado, que é a preparação para a certificação do OCP, tá? Onde lá a gente consegue te mostrar uma videoaula para cada tópico que cai na prova de certificação, tá? Então, se você não está cadastrado, cara, se cadastra, porque amanhã a gente vai mandar e-mail para todo mundo que se cadastrou nessa semana, e a gente vai ter uma condição super especial somente amanhã, tá? Então, é muito importante que vai ter alguns bônus exclusivos, inclusive de mentoria, tá? Para os 10 primeiros, e é importante realmente que você acorde cedo e garanta a sua vaga, beleza? Mas vamos lá, pessoal, quero trazer realmente para vocês esse tema agora, sobre se tem algum comando para a gente verificar a qualidade do backup, né? Mas antes da gente entrar a fundo realmente nessa parte, né, do comando em si, né, é importante a gente lembrar que nós temos dois tipos de backups no Oracle Database, né? Nós temos o backup físico e nós temos o backup lógico, tá? Então, primeira coisa, é importante pensar que nós temos dois tipos de backup, tá? O backup lógico, basicamente, é o data pump, onde nós temos aí a possibilidade de gerar um dump, né, tirar uma foto da imagem do nosso banco de dados para que a gente consiga realmente fazer uma recuperação a partir desse dump. O dump é muito utilizado também até a nível de movimentação de dados, ele é uma ferramenta muito interessante, que a gente consegue realmente utilizá-lo nessa atividade de export e import. E o físico, a gente está falando do RMAN, né, que é basicamente o Recovery Manager, tá? Então é importante a gente pensar que o backup de verdade realmente é o RMAN, até porque ele tem muito mais recursos e a possibilidade de a gente conseguir, por exemplo, tá fazendo uma recuperação point in time, né? Então, enquanto o Datapump ele tira só uma foto do seu ambiente, com o RMAN, cara, você consegue realmente, como se fosse restaurar um vídeo, né? Você consegue restaurar o backup full e aplicando os arquivos até determinado horário especificamente para a gente conseguir estar recuperando, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero realmente deixar claro para vocês. Nós temos dois tipos de backup. Se tiver alguma dúvida, pessoal, deixa aí no chat para que a gente consiga te ajudar tirando as suas dúvidas, tá? Então, a gente vai estar explorando um pouquinho sobre como verificar a qualidade de um backup, que isso é muito importante. Primeira coisa, foi uma pergunta um pouco genérica, tá? Sobre verificar a qualidade, né? Eu acho que, na minha visão, né, quando a gente está pensando em validar a qualidade de um backup, eu acho que tem diversos aspectos, né? Primeiro, identificar que tipo de backup, se é o lógico ou se é o físico, tá? Acho que essa é a primeira coisa. E um dos pontos importantes para a gente poder falar aí sobre verificar a qualidade é assim, se aquele backup que a gente tem, a gente consegue, por exemplo, fazer o tipo de recuperação que a gente necessita realmente, né? Então, acho que, para mim, a qualidade do backup é aquele backup que ele vai conseguir trazer a informação que eu quero, né? Então, muitas vezes, um backup lógico, um data pump, ele não vai trazer a informação que eu quero, né? Porque se eu fiz um data pump no período da noite e o meu banco teve um problema no período da manhã, cara, até o horário que terminou o backup e realmente o horário da perda, você teve algumas horas realmente ali de perda de dados, tá? Então, muitas vezes, ele não pode ser um backup tão bom assim para você, o data pump, tá? Por isso que a gente fala que o backup de verdade realmente é o RMAN. E o Recovery Manager, nós temos aí realmente a possibilidade de fazer uma recuperação point in time, tá? Então, quando se pensa nessas estratégias de backups, né, eu acho que o backup físico, o backup RMAN, ele é um backup muito mais completo, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria realmente deixar aí para vocês. O Rosildo tá aí na área. Olá, boa noite. Show de bola, Rosildo. Seja bem-vindo aí, cara. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar aí no chat que a gente vai estar respondendo a vocês, beleza? Então, beleza, pessoal. Então, eu considero realmente que um backup de qualidade é realmente aquele backup que me atende. Quando a gente está falando do RMAN, nós temos diversos tipos de backup, né? Então, você tem que entender que nós podemos fazer um backup de um pluggable database específico, você pode fazer um backup full do banco, tá? De todos os data files, você pode fazer um backup, você tem que ter sempre um backup dos control files, tá? Principalmente se você não tem um catálogo de recuperação, tá?
Então, a gente sabe que na arquitetura do RMAN nós temos alguns tipos de possibilidades, né, de você manter as informações do backup dentro do control file durante 7 dias, ou de você ter um catálogo do RMAN, que é um banco, um repositório, que ele vai estar armazenando as informações do backup. Tá? Então, o control file é um cara fundamental em diversos tipos de recuperação. Tá? Se você perdeu o control file, você precisa ter ele. Tá? E é um cara que ele tem informações fundamentais do nosso banco de dados. E muitas vezes você vai precisar também recuperar o seu SP file. Tá? Então, quando a gente está falando de backup RMAN, o que é importante que a gente garanta? Né? Normalmente a gente faz muito aquele backup database plus archive log, que ele faz um backup dos archives, mais um backup de todos os data files, tá? E a gente sempre mantém o auto backup on também, que é o auto backup, ele basicamente vai garantir que toda vez que você fizer um backup RMAN, ele vai fazer um backup do seu control file e do seu SP file, que são também arquivos fundamentais e importantes, tá? Então, acho que esses são pontos aí que a gente sempre deve estar atento, cara. Um backup de qualidade deve prever realmente todos os componentes importantes do backup físico. Control file, SP file, data file e os archive logs também, que são importantes, tá? Então, é sempre importante a gente pensar em todas essas camadas quando a gente está falando do backup físico do RMAN, tá? Então, algumas possibilidades, por exemplo, você vai ter que recuperar um SP file, outras possibilidades você vai ter que recuperar um control file, outras possibilidades você vai ter que recuperar alguns data files de alguma space, tá? Então, esses são pontos importantes. E aí, pessoal, entrando um pouco mais a fundo, o que é importante a gente ter em mente, né? Quando a gente está falando de verificar a qualidade do backup, você tem alguns comandos, de fato, para que você consiga validar os arquivos do seu banco de dados e validar os backups, tá? Então, isso que eu queria realmente trazer aqui para vocês, para que a gente consiga ter uma clareza de quais são os comandos que a gente consegue realmente validar a integridade do nosso banco de dados, inclusive a integridade dos backups, tá? Então, nós temos basicamente 3 tipos de validações que a gente pode fazer utilizando o RMAN, tá? O RMAN é um Recovery Manager, é um utilitário onde a gente consegue realmente estar aprofundando aí para vocês sobre a recuperação física do banco de dados, né, o Recovery Manager, e aí nós temos alguns comandos específicos. O primeiro comando que eu quero mostrar para vocês é o Validate, tá? Que basicamente é um comando onde a gente consegue, de fato, ter uma validação do que está, se tem algum bloco corrompido, por exemplo, dentro do banco de dados, né? E esse tipo de validação, ele pode incluir tanto validações físicas, tanto validações lógicas de corrupções dentro dos arquivos do banco de dados, tá? Então é importante a gente pensar assim, o Validate ele vai ter essa possibilidade realmente de verificar realmente o nosso banco de dados e colocar informações, inclusive, dentro da VDOLA Database Block Corruptions, tá? Então, ele vai realmente validar o nosso banco de dados e vai colocar essas informações, vai atualizar realmente a VDOLA Database Block Corruption, se ele tiver algum arquivo corrompido ou não. Então, muitas vezes, é importante verificar essa VDOLA para ver se ela tem alguma informação, tá? E o Backup Validate, o Validate, na verdade, ele é bem parecido, ele checa basicamente, de forma geral, né, ele é bem semelhante ao Backup Validate, que é o segundo que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? O Backup Validate, qual que é a diferença, né? Quando a gente está falando do Validate, ele consegue realmente checar seções largas de objetos, tá? E o que seria isso, tá? Você pode utilizar, por exemplo, um Validate Backup Set, tá? Quando você está utilizando a opção somente do Validate, tá? E quando você está utilizando o Backup Validate, o que acontece? Você tem algumas restrições de não conseguir utilizar, por exemplo, a recuperação a validação, né, de um backup set, de um data file, tá? Então, de fato, ele consegue, ele está um pouco mais travado aí com a abrangência da validação, tá? O Validate ele vai validar, de fato, o seu banco de dados com algumas particularidades aí de pegar um backup set, de pegar um data file, por exemplo. Quando a gente está falando do Backup Validate, ele realmente já é um cara bem interessante, qual que é o propósito dele, né? Ele vai basicamente fazer uma validação, tanto a física, tanto a lógica, tá? E de todos os arquivos do seu banco de dados, tá? Então, quando você roda, ele vai fazer como se fosse um backup mesmo. Você vai rodar um Backup Validate, como se ele estivesse realmente tentando fazer a leitura dos arquivos para fazer o backup dele completamente, tá?
E aí, uma coisa importante que ele não faz, tá? Apesar dele fazer o processo como se fosse bem semelhante a um backup, ele não vai reproduzir, por exemplo, aqueles arquivos de backup sets ou cópias de imagens, tá? Então ele vai ser um processo bem próximo realmente de um backup, só que sem gerar os arquivos, tá? Já o validate, você consegue realmente fazer uma validação direta em um backup set especificamente. Você pode fazer um validate database diretamente no banco todo, ou um validate de um data file, de algum bloco específico, tá? Então a gente consegue ser mais específico na validação do banco quando a gente está utilizando o validate. Quando a gente está pegando o backup validate, ele basicamente tem um pouco menos de opção, mas é como se ele estivesse fazendo o backup daquele banco sem gerar aqueles arquivos, tá? Então esse é o segundo ponto, a gente verificar a qualidade dos nossos backups. E aí nós temos um terceiro ponto, que também eu acho fundamental, tá? Que é o Restore Validate, tá? O Restore Validate, basicamente, ele é um cara que vai simular como se estivesse fazendo uma restauração do seu banco de dados, tá? Então, ele basicamente vai verificar se o backup atualmente que tem lá, se ele realmente está um backup válido, se ele realmente vai conseguir fazer o restore, tá? Então, ele é um ponto importante para que a gente consiga realmente entender que, cara, nesse tipo de backup a gente realmente consegue aí fazer como se fosse uma simulação de um restore, tá? Então ele faz todo o processo de leitura, só que ele vai ser basicamente uma validação antes. Normalmente a gente faz muito isso, né? Para fazer um teste, por exemplo, se a gente vai conseguir de fato restaurar algum arquivo, ou algum archive log, ou o banco de dados todo, tá? Então, realmente são algumas vantagens. A gente tem que entender que cada tipo de validação, né? Esse validate aqui está bem direcionado para o banco de dados, esse aqui está bem relacionado à parte do backup, sem gerar os backups, e o restore bem relacionado realmente a validar os arquivos de backup que estão lá para ver se ele vai conseguir restaurar aquele banco de dados específico, tá? Então, esses são pontos importantes que a gente precisa realmente ter ciência, tá? Na hora que a gente está pensando em validar algum tipo de backup, tá? E outros pontos importantes também, pessoal, a respeito dessa parte de validate, tá? O que é importante a gente pensar? Quando a gente está falando do processo de validate, a gente pode, inclusive, utilizar paralelismo, tá? Para poder validar. A gente sabe que muitas vezes o nosso banco ele é muito grande, a gente tem muitos blocos para serem lidos, etc. Então, muitas vezes, assim como a gente pode, por exemplo, utilizar essa parte de paralelismo, tá? De alocar vários canais, por exemplo, para fazer um processo de backup de banco, a gente pode utilizar também o paralelismo dentro da validação, tá? Então, esses são pontos importantes. Pontos importantes também, até bem atuais aqui, para a gente poder contextualizar, e a gente consegue fazer uma validação também de um CDB e de um PDB, tá? Então, você pode utilizar, por exemplo, um validate database, se você estiver utilizando a arquitetura multitenant, tá? Que ele vai, quando você está conectado com o root, por exemplo, que ele vai validar o container database como um todo, tá? Então, esse é um ponto importante também. Ou você pode validar também um PDB específico, tá? Você pode fazer um validate database root, por exemplo, para validar a raiz, tá? Então, é importante. E você pode também fazer um validate pluggable database e o nome do seu PDB, tá? Então, são comandos que a gente consegue realmente utilizar para poder validar, tá? Quando você está conectado também com o PDB, você pode fazer um restore database validate, tá? Que também você vai poder validar se aquele pluggable database em si, né, conectado naquele pluggable database, você consegue realmente restaurá-lo, tá? Então, esses são pontos importantes. Eu acho que foi uma excelente pergunta que foi postada aí recentemente dentro da semana Oracle Database, né? Sobre se tem algum comando que verifica a qualidade do backup. E sim, existem vários comandos, vários níveis de validação que você pode fazer, desde os arquivos do seu banco de dados, desde os blocos, dos data files, até mesmo o backup validate, né? De você pegar, ler os arquivos para poder gerar um backup, tá? E até mesmo o restore validate, que você vai validar, usar seus arquivos de backup para ver se você realmente consegue fazer um restore, tá? Então, nós temos vários níveis de validações que a gente consegue fazer quando a gente está falando do contexto de RMAN, de Recovery Manager, tá? Inclusive, também, quando a gente está falando da parte dos PDBs, na arquitetura multitenant, que no Oracle 20C vai ser mandatório,
a gente consegue também fazer validações de um pluggable database, até mesmo no restore de um pluggable database, beleza? Então, basicamente, pessoal, esse tema que eu queria trazer aqui para vocês nesse podcast, tá? Para que você consiga entender um pouquinho, né? Quais os comandos que você pode utilizar para verificar a qualidade de um backup, tá? Eu acho que essa é uma excelente pergunta. Não adianta nada a gente ter um backup lá que a gente não consegue restaurá-lo, tá? Uma das ferramentas que eu trabalhei nos últimos anos foi o Zero Data Loss Recovery Appliance, que é basicamente um engineer system da Oracle, né, focado para backup. E uma das coisas bem interessantes, né, que a promessa do produto, né, ele não é só de fazer o backup, né, enquanto muitos players falam de fazer backup, com o Zero Data Loss ele te garante o restore. É uma ferramenta da Oracle, né, que ela te garante o restore, porque de tempos em tempos ele vai validando os backups que estão lá. Então não adianta nada você fazer um backup sendo que não está validado. É claro que a gente consegue implementar scripts e validações de tempos em tempos, mas o Zero Data Loss de forma nativa ele já tem esse tipo de feature, ele é bem interessante também, eu acho que é um grande diferencial quando a gente fala dessas ferramentas de backup de mercado, beleza? O Max Miller, professor Guilherme, a minha pergunta de hoje é, o que são os PDBs? Cara, excelente pergunta. Quando a gente está falando de PDBs, o que são os PDBs, né, Max? Acho que é interessante aqui que a gente normalmente está com vários profissionais aqui nas nossas lives, é sempre interessante a gente poder reforçar esses conceitos, né? Cara, quando o Oracle Database, né, antes da versão 12, né, na versão 10, na versão 11, ele tinha muito conceito de instâncias, né, de você ter várias instâncias no servidor de banco de dados, né? E quando veio a versão 12 do Oracle, o fundador da Oracle, né, o Larry Ellison, ele veio com um anúncio, né, que seria o primeiro banco de dados plugado na nuvem, plug in the cloud, tá? Que é o 12C. Antes era o Oracle 11G de grid, e no 12 ele mudou para o 12C de cloud, tá? E para você ter uma arquitetura realmente que atenda às necessidades da cloud, né, com rápido aprovisionamento, um melhor reaproveitamento de recursos, para você ter uma melhor consolidação, foi criada a arquitetura multitenant. E a arquitetura multitenant nada mais é do que uma arquitetura de container database, onde você tem um container, que é um CDB, e ao invés de você ficar criando várias instâncias, por exemplo, tinha servidores que a gente tinha 10 instâncias Oracle, que a gente subia várias instâncias realmente, né? Agora você tem a possibilidade de subir uma instância só, com arquitetura de container database, e lá você pode criar vários PDBs, que são os pluggable databases, tá? E nesses pluggable databases, realmente, eles são necessários aí para que você consiga, de fato, ter um melhor aproveitamento. Então, é uma arquitetura multitenant, né? Que ela é conectada a um container database, e lá você pode ter vários pluggable databases, que são os PDBs, tá? E os PDBs são bem fáceis de ser manuseados, tem várias vantagens. Hoje, o que a Oracle tem feito de mais novo, por exemplo, dentro do Autonomous Database, utiliza como base a arquitetura multitenant, utiliza os PDBs, tá? Então, é uma virada de chave total. Acho que tem muitos clientes ainda que não estão utilizando esse tipo de ambiente. E é importante realmente que você pense, cara, que os pluggable databases vieram desde a versão 12, tá? Na versão 18 e 19 também, e na versão 20 do Oracle, que já vai ser lançado em breve, vai ser mandatória a arquitetura multitenant, você vai utilizar realmente a arquitetura de CDBs e PDBs, tá? Então, os PDBs são os pluggable databases dentro da arquitetura multitenant, que ao invés de criar 10 instâncias, hoje você cria uma instância com arquitetura de container, e lá dentro você cria vários PDBs lá embaixo para você ter um melhor aproveitamento de recursos, uma melhor consolidação e etc. E aí são muitos benefícios, cara, tanto na parte de administrativa, né, de clonagem, etc., tanto na parte de criação. Cara, hoje você cria um PDB em minutos, tá? Até menos de um minuto você cria um pluggable database, tá? Então isso aqui é a base do que a gente tem visto realmente na cloud da Oracle para poder realmente ter um rápido provisionamento, por exemplo, de um Autonomous Database. Tudo isso é por causa da arquitetura multitenant que está rolando por baixo. Beleza? Espero que possa ter respondido, Max. Lembrando, pessoal, que amanhã, às 6 horas da manhã, a gente vai abrir uma nova turma do Oracle Database do Básico Avançado, tá? Então, se você não está no nosso canal do Telegram, cara, é muito importante que você esteja, porque lá nesse canal do Telegram, você vai ter a oportunidade realmente de estar com a gente estudando os nossos materiais mais completos, mais avançados, onde toda semana, tá? A gente tem feito várias aulas com alunos para preparação do OCP. E quem tem que estudar banco de dados não é só o DBA, tá? Então é importante a gente sempre falar disso, tá? Porque, cara, se você é desenvolvedor, você precisa estudar banco de dados, se você é arquiteto,
você precisa dar banco de dados. Se você DBA, é sua obrigação, cara, tá atualizado com o que tem de mais novo do Oracle 19c. Beleza? Então, deixando aí o canal do Telegram para que você possa estar lá. E amanhã, às 6 horas da manhã, a gente vai estar abrindo uma nova turma, beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o tema que eu queria deixar para vocês hoje, sobre se tem algum comando que verifica a qualidade do backup. Tem sim. Tem o Validate, tem o Backup Validate, tem o Restore Validate para você validar um backup RMAN e validar realmente o seu banco de dados com corrupções lógicas e físicas, tá? Lembrando, pessoal, corrupções lógicas é a corrupção de bloco, você não consegue nem acessar o bloco. Corrupção física é uma corrupção de bloco, tá? É uma corrupção que você não consegue nem acessar o bloco. Uma corrupção lógica é uma corrupção de inconsistência do bloco. Então, você consegue acessá-lo, mas você tem algumas questões aí sobre a linha ou sobre o índice que realmente tem alguns dados inconsistentes, tá? Então, tudo isso através do Validate, do Backup Validate, do Restore Validate, você consegue realmente validar a integridade do seu banco de dados e dos backups do seu banco de dados. Beleza? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que participou nessa live aqui em pleno domingão. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.